Olá amigos, olá amigas do canal Wildes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo da série de retrospectivas, relembrando famosos por ano de falecimento. Chegando ao ano de 1972. Ano também de grandes perdas. Eu não canso de dizer que é uma viagem no tempo, um grande aprendizado. E quanto mais a gente se afasta dos dias atuais, agora nós estamos fazendo de forma decrescente, mais a gente sabe de histórias incríveis que são pouquíssimo divulgadas. Vamos relembrar dessa cantora que era fantástica, uma das maiores vozes do Brasil de todos os tempos, que foi Dalva de Oliveira. Vicentina de Paula Oliveira, nascida no Rio Claro, no estado de São Paulo, em 5 de maio de 1917 e faleceu no Rio de Janeiro em 30 de agosto de 1972. Uma consagrada cantora e compositora brasileira, considerada uma das mais importantes cantoras do Brasil e dona de uma voz poderosa, marcando época como intérprete. Ela foi casada com o grande compositor, um dos maiores do Brasil, que foi Erivelto Martins, dono de inúmeros sucessos, mãe do grande cantor Peri Ribeiro, um cantor também excepcional que também já nos deixou, o Peri Oliveira Martins, o Peri Ribeiro, também o Biratão Oliveira Martins, também são filhos desse casal maravilhoso. Formaram o Trio de Ouro, músicas como Que Será, Tudo Acabado, Ave Maria do Morro, Errei Sim, Bandeira Branca, fizeram um maior sucesso em sua voz. Era considerada a rainha da voz ou roxinol brasileiro. 3 dias antes de falecer, Dalva pressentiu seu fim e pela primeira vez em sua longa agonia de quase 3 meses, lutando pela vida, falou da morte. Ela tinha um recado para sua melhor amiga, a cantora Dora Lopes, também já saudosa, que acompanhou-a no hospital, eram muito amigas, e fez o pedido, que queria ser vestida e maquiada como o povo se acostumou a ver. Todos vão parar para me ver passando. Ela faleceu no dia 30 de agosto de 1972, com apenas 52 anos de idade, na Casa de Saúde Arnaldo de Moraes, em Copacabana, na presença de seus filhos Peri Ribeiro, Biri e também Gigi, vítima de uma hemorragia interna, causada por um câncer no esôfago. Seu corpo foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade, Sulacap, no Rio de Janeiro. Uma das grandes cantoras do nosso Brasil, querida Dalva de Oliveira. Andrea Feldman nasceu em 1º de abril de 1948, em Nova York, nos Estados Unidos, e faleceu em 8 de agosto de 1972. Foi uma atriz americana, famosa por pertencer ao grupo Andy Hall. Infelizmente, em agosto de 1972, dias após o seu retorno da Europa, Andrea Feldman convocou vários namorados, inclusive o poeta Jim Carroll, para irem ao apartamento de seus pais em Nova York, para testemunharem um episódio que ela chamaria de Último Papel Estrelado. Segurando uma Bíblia na mão e um crucifixo na outra, Andrea Feldman pulou do 14º andar do prédio, na 5ª Avenida, Nova York. Uma triste história que eu não conhecia. Ela tinha apenas 24 anos de idade, estava no auge da sua carreira. Muito triste, me chamou a atenção, porque eu nunca tinha ouvido uma história como essa. Vamos falar de Grijó Sobrinho, um ator brasileiro que se destacou no humor. Nascido no Rio de Janeiro, em 26 de janeiro de 1896, e faleceu no Rio de Janeiro em março de 1972. Ele era sobrinho do ator Brandão Filho, uma lenda da comédia. Ele fez vários filmes de sucesso na época das chanchadas, como O Homem de Sputnik, ao lado de Oscarito, Chico Fumaça, ao lado de Mazzaropi, Entrei de Gaiato, e seu último trabalho foi Esse Rio Que Eu Amo, de 1962. Fez várias peças teatrais, era muito bom na comédia. Vindo a falecer em março de 1972, aos 76 anos de idade, sem maiores informações da causa do falecimento. Leslie Harvey foi um músico também bastante popular e teve um fim muito triste. Leslie Harvey, nascido em Glasgow, no Reino Unido, Escócia, em 13 de setembro de 1944 e faleceu em Seals, no país de Gales, em 3 de maio de 1972. Foi guitarrista de diversas bandas escocesas entre o final da década de 60 e começo de 70. Conhecida anteriormente como Power, a banda Stone the Cross, e foi durante esse concerto em Seals, nos países de Gales, que ele faleceu, infelizmente, eletrocutado ao tocar no cabo do microfone sem aterramento com as mãos molhadas, e faleceu ainda no palco, com apenas 27 anos de idade. Triste demais. Vamos falar agora da belíssima atriz
atriz Leila Diniz, outra que teve um fim muito triste, também com 27 anos de idade. Leila Roque Diniz, nascida em Niterói, região metropolitana do Rio, em 25 de março de 1945 e faleceu em Nova Delhi, na Índia, em 14 de junho de 1972. Era uma atriz bastante polêmica. Na TV, vamos falar de Ilusões Perdidas, seu primeiro trabalho. Trabalhou em Shake de Agadia, Rainha Louca, grande sucesso, Anastácia, Mulher Sem Destino, Vidas em Conflito, 10 Vidas. E seu último trabalho foi E Nós, Aonde Vamos, de 1970. Várias participações também no cinema. Ela faleceu no acidente aéreo do voo 471 da Japan Airlines no dia 14 de junho de 1972, aos 27 anos de idade, no auge da fama, quando voltava de uma viagem à Austrália. Suas cinzas foram sepultadas no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Uma grande atriz que partiu muito cedo. Leila Diniz. Lia Torá também tem uma história interessante. Horácia Correia Dávila, nascida no Rio de Janeiro em 12 de maio de 1903 e faleceu em 24 de maio de 1972. Foi uma bailarina e atriz brasileira, uma das primeiras que atuou em Hollywood, após ter vencido o concurso realizado em 1927 pela Fox, aqui no Brasil. Apesar da união e de o esposo ser contrário aos seus sonhos de atuar como atriz, em 1927 participou do concurso Beleza Fotogênica Feminina e Varonil, patrocinado pela Fox Filmes no Brasil, em busca de jovens com traços latinos, a qual Torá venceu a concorrente Pagu. O prêmio era ir à capital cinematográfica dos Estados Unidos e participar de filmes daquele estúdio. Sua beleza e fotogenia fizeram com que ela se destacasse e foi morar na Suíça com o esposo. O marido foi contra, mas ainda assim ela seguiu para os Estados Unidos e participou do filme Street Angel, de grande sucesso, Dom Juan Diplomático também, entre outros. Com o fim do cinema mudo, sua carreira encontrou um fim, pois não dominava o idioma, embora falasse muito bem espanhol e francês, coincidindo com o rompimento de seu contrato com a Fox. Retornou ao Brasil e ela compartilhou com o esposo da paixão pelas corridas automobilísticas, chegando a correr no circuito da Gávea. Ela faleceu aos 75 anos de idade. Ela veio falecer no dia 24 de maio de 1972, aos 69 anos de idade. Lia Torá, também uma história interessante que eu não conhecia. Por isso é um aprendizado muito grande. A gente aprende juntinho. Miguel Gustavo Werneck de Souza Martins, nascido no Rio de Janeiro em 24 de março de 1922 e faleceu no Rio de Janeiro em 22 de janeiro de 1972. Compositor, jornalista, radialista e poeta brasileiro. Ele ficou bastante conhecido porque ele teve parcerias com Moreira da Silva, fazendo vários sambas de break, como O Último dos Moicanos, O Rei do Cangaço, Morangueira contra o 007. Ele fez também a característica do Chacrinha, música Pra Frente Brasil, que foi o hino da seleção naquela época. Faleceu muito jovem, com apenas 49 anos de idade, e sendo sepultado no cemitério do Caju, na cidade do Rio de Janeiro. Milton Ribeiro, mais um ator, esse de filmes clássicos do cangaço, esse ator muito forte também. Sempre simpatizei com ele nos seus filmes. Nascido em Passos, no estado de Minas Gerais, em 21 de agosto de 1921 e faleceu em São Paulo em 16 de março de 1972. Ele ficou realmente conhecido pelo ciclo do cangaço. Trabalhou em várias produções da companhia Vera Cruz. O grande sucesso chegou no ano de 1953, quando ele fez o Cangaceiro, fazendo o papel de Lampião no filme de Lima Barreto, que é um clássico. Foi premiadíssimo, que era inspirado em Lampião, que viveu o cangaceiro Galdino. E esse filme teve Roberto Ruschel como protagonista, filme marcante realmente. Ele também trabalhou ainda em A Morte Comanda o Cangaço, Lampião, o Rei do Cangaço, Corisco, o Diabo Loiro, Meu Nome é Lampião. Faleceu infelizmente de um ataque cardíaco no dia 16 de março de 1972, com apenas 50 anos. Grande ator, lendário. Pagano Sobrinho. Fioravante Pagano Sobrinho, nascido em São Paulo em 1910 e faleceu em São Paulo em 23 de outubro de 1972. Apresentador e humorista brasileiro. Parceiro de Adoniran Barbosa em algumas músicas, infelizmente perdidas. Ele trabalhou também na Praça da Alegria, contracenando com também Lária Maria Tereza, também já saudosa, do lado do Manuel de Nóbrega, fantástico. Trabalhou no filme O Bandido da Luz Vermelha. Faleceu no dia 23 de outubro de 1972, aos 62 anos de idade, em São Paulo. Patrício Teixeira foi um cantor e músico
violonista. Nascido no Rio de Janeiro em 17 de março de 1893, faleceu no Rio de Janeiro em 9 de outubro de 1972. Com o aparecimento do rádio, ele foi um dos pioneiros, trabalhando na Rádio Clube do Brasil, passando para Guanabara, Cajuti, Sociedade, Marique Veiga. Ele somou mais de 30 anos trabalhando nessas emissoras. Gravou diversos discos, trabalhou com Pixinguinha, Donga, Os Oito Batutas, fazendo grande sucesso. Ele foi professor de violão de Aurora Miranda, irmã de Carmen Miranda, Linda Batista, as irmãs Danusa e Nara Leão, atriz Maria Lucedal, entre outros. Gavião Calçudo é uma de suas melodias também, junto com o mestre Pixinguinha, um dos maiores maestros do Brasil. Ele faleceu em 9 de outubro de 1972, aos 79 anos de idade. Uma lenda da música que a gente não pode esquecer da nossa história. Vamos agora relembrar de um dos maiores atores do Brasil, que foi o Sérgio Cardoso. Sérgio da Fonseca Matos Cardoso, nascido em Belém, capital do estado do Pará, em 23 de março de 1925, e faleceu no Rio de Janeiro em 18 de agosto de 1972. Foi ator brasileiro, um dos maiores, porque ele foi protagonista de todas as novelas em que atuou. Um verdadeiro astro da sua época. Ele começou em Sorriso de Helena, de 1964. Vou dizer apenas algumas, mas são muitas. Paixão Proibida, Antônio Maria, onde ele fez Antônio Maria também. Cabana do Pai Tomás, ele fez o Pai Tomás. Pigmalião 70, A Próxima Atração. E seu último trabalho foi O Primeiro Amor, a qual ele não conseguiu terminar. O ator faleceu devido a um ataque cardíaco, apenas 28 capítulos do desfecho da trama. E seu personagem foi então interpretado por Leonardo Vilar, também já saudoso. Ele tinha apenas 47 anos de idade. Mais de 20 mil pessoas acompanharam o enterro do ator no Rio de Janeiro, no cemitério São João Batista. E após seu falecimento, houve rumores de que Sérgio havia sido enterrado vivo. Fato enfaticamente negado por parentes e amigos. Um dos maiores atores do Brasil. Vamos agora falar de Silas de Oliveira, grande compositor e sambista brasileiro. Nascido no Rio de Janeiro em 4 de outubro de 1916 e faleceu no Rio em 20 de maio de 1972. Ele foi compositor de sambas enredo da Império Serrano e ele trabalhou por 28 anos. No dia 20 de maio de 1972, Silas de Oliveira foi a uma roda de samba, pensando em arranjar dinheiro para matricular suas filhas no vestibular. Passava por dificuldades. No momento em que cantava os 5 bailes da história do Rio, sofreu um infarto fulminante. Morreu no terreiro, onde passou a maior parte da sua vida. Uma triste história. Ele tinha 55 anos de idade. Um sambista que teve seus anos de glória, infelizmente faleceu pobre e com dificuldades. Vamos falar agora de um verdadeiro lendário aqui do estado do Piauí, o estado que eu amo de coração, onde eu vivo, onde eu sou reconhecido, que foi Torquato Neto. Torquato Pereira de Araújo Neto, nascido em Teresina em 9 de novembro de 1944 e faleceu no Rio de Janeiro em 10 de novembro de 1972. Foi poeta brasileiro, jornalista, letrista da música popular. Ele morou no Rio de Janeiro, onde fez parcerias com Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gai Costa, Maria Bethânia. Ele foi para o Rio para estudar jornalismo na universidade, mas não chegou a se formar. Trabalhou em diversos veículos da imprensa carioca, como Correio da Manhã, Jornal dos Esportes, Última Hora. Trabalhou diretamente na Tropicália, ao lado desses cantores. Torquato Neto tirou sua própria vida um dia depois do seu 28º aniversário, no dia 10 de novembro de 1972. Depois de voltar de uma festa, trancou-se no banheiro e abriu gás. Isso levou muita gente a pensar que Torquato teria sido morto. O escritor, compositor, poeta, foi encontrado na manhã seguinte pela empregada da família. Ele deixou uma nota. Quem quiser acompanhar, tem a nota completa no Wikipedia. E o seu amigo e parceiro Caetano Veloso escreveu a música Cajuína em homenagem ao parceiro, em homenagem a Teresina, ao estado do Piauí. Ele foi transladado para o estado do Piauí e sepultado aqui em Teresina. Grande poeta Torquato Neto. Vamos falar agora desse lendário das artes marciais que foi o Ip Man, mestre, o grande Bruce Lee, nascido em Foshan, na China, em 1º de outubro de 1893 e faleceu em Hong Kong em 1º de dezembro de 1972. Era um artista de artes marciais e professor mestre do estilo Wing Chun do Kung Fu.
ensinou diversos alunos que futuramente se tornaram mestres notórios, sendo o mais famoso deles Bruce Lee. Inclusive, o seu filme Ip Man é um dos maiores sucessos de bilheterias das artes marciais dos últimos anos. Faleceu em 2 de dezembro de 1972 por um câncer na laringe, apenas 7 meses antes do falecimento do seu aluno mais famoso, Bruce Lee, que foi enterrado em Hong Kong. Ip Man tinha 79 anos de idade. William Boyd foi ator de filmes de faroeste, nascido em Cambridge, estado de Ohio, Estados Unidos, em 5 de junho de 1895 e faleceu em Laguna Beach, Califórnia, em 12 de setembro de 1972. Se tornou conhecido por interpretar cowboy Holpan Cassidy em dezenas de faroeste B entre as décadas de 30 e 50. Ele faleceu em 12 de setembro de 1972, vítima do mal de Parkinson e complicações do coração. Ele tinha 77 anos de idade. Bruce Cabot, também outro lendário dos filmes de faroeste, nascido em Carlsbad, no Novo México, em 20 de abril de 1904 e faleceu em Woodland Hills em 3 de maio de 1972. Ele participou da primeira versão do clássico King Kong, também clássico filme, Jack Grandão, Gigantes em Luta, entre tantos outros. Diagnosticado com câncer no pulmão, ele fez o tratamento com radiação no Loma Linda University Medical Center e em janeiro de 1972 foi internado no Motion Picture House and Hospital em Woodland Hills, onde veio a falecer em 3 de maio de 1972, com 68 anos de idade. Lenny Chandler, também outro grande lendário dos filmes de faroeste, nascido em 4 de junho de 1899 e faleceu em 14 de setembro de 1972. Ele começou na era do cinema mudo, atuando também nos filmes de faroeste. Ao todo trabalhou em 389 filmes entre 1921 e 1971. Filmes como Tenalidade, Legião dos Condenados, Cabelo de Fogo, entre outros. Ele faleceu em 71 anos de idade, de 14 de setembro de 1972 em Los Angeles, Califórnia. Brandon Wilds, também outro que participou de vários filmes de faroeste, como James Stewart, Audie Murphy, Paul Newman, entre outros. Nascido no Brooklyn, Califórnia, em 9 de abril de 1942 e faleceu em Denver, Colorado, em 6 de julho de 1972, aos 30 anos de idade. Ele se dirigia com seu automóvel em direção ao hospital de Denver, onde sua esposa se recuperava de uma cirurgia, quando infelizmente sofreu um acidente, quando ele bateu um caminhão parado. Ele, gravemente ferido, faleceu poucas horas depois, com apenas 30 anos de idade. Triste, muito jovem, o ator Brandon Wilds. Miriam Hopkins, uma belíssima atriz. Ellen Miriam Hopkins, nascida em Savannah, no estado da Geórgia, Estados Unidos, em 18 de outubro de 1902 e faleceu em Nova York em 9 de outubro de 1972. Participou de vários papéis de grande sucesso, foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz pelo filme Back Sharp. Trabalhou em vários grandes sucessos e ela é uma das poucas atrizes que tem 2 estrelas na calçada da fama, uma pelo cinema e outra pela televisão, na Vine Street, número 1701, e outro com 1708, bem próximo, tem 2 estrelas da fama. Faleceu em 9 de outubro de 1972, aos 69 anos de idade. Vamos falar da cantora gospel Mahalia Jackson, uma lenda também. Nascida em Nova Orleans, Louisiana, Estados Unidos, em 26 de outubro de 1911 e faleceu em Chicago, Estados Unidos, em 27 de janeiro de 1972. Foi uma cantora americana, sendo uma das principais cantoras do gospel dos Estados Unidos do século XX. Ela, inclusive, cantou na posse do presidente John Kennedy. Foi uma lendária, realmente, da nossa música mundial. Mahalia faleceu no dia 27 de janeiro de 1972 no Little Company of Mary Hospital, em Illinois, por insuficiência cardíaca e complicações do diabetes. Ela tinha 60 anos de idade. Vamos agora falar do ator Leo Grant-Carroll, nascido em 25 de outubro de 1886 e faleceu em 16 de outubro de 1972 em Hollywood. Ator inglês que participou de mais de 40 filmes e 300 peças. Trabalhou em O Morro dos Ventos Uivantes, Mulher Inesquecível, Tarântula, O Espião de Chapéu Verde, entre outros. Faleceu aos 79 anos de idade em Hollywood em 16 de outubro de 1972, vitimado por uma pneumonia. Marilyn Maxwell, nascida em Clarinda, Iowa, Estados Unidos, em 3 de agosto de 1921 e faleceu em Beverly Hills, Califórnia, Los Angeles, em 20 de março de 1972. Foi uma atriz grande sucesso da companhia do Bob Hope, grande apresentador. Ela também namorou Frank Sinatra, trabalhou ao lado de Kirk Douglas, foi uma grande atriz. Foi amiga do Rock Hudson, tinha os rumores, que eles namoravam.
Marilyn Maxwell faleceu em 20 de março de 1972 com apenas 50 anos de idade, em sua casa em Beverly Hills. Infelizmente, seu filho, na época, a encontrou sem vida no chão da cozinha depois de chegar da escola. A causa do falecimento foi um infarto. Ela vinha se tratando de hipertensão e uma doença pulmonar prévia. Bob Hope, Bing Crosby, Frank Sinatra e Jack Benny compareceram ao seu funeral. Grande atriz de Hollywood. Mississippi, Fred McDowell, um grande músico do jazz, country jazz, nascido em 12 de janeiro de 1906 em Roseville, Tennessee, Estados Unidos, em 3 de julho de 1900 e faleceu em 3 de julho de 1972. Foi cantor e guitarrista norte-americano do country blues. Ele faleceu em 3 de julho de 1972 aos 66 anos de idade. Janet Munro, nascida em 28 de setembro de 1934 e faleceu em 6 de dezembro de 1972. Jovem demais, apenas 38 anos, participou de filmes como a Cinderela dos Robsons, A Lenda dos Anéis Mágicos, entre outros. Ela faleceu em 1972, no dia 6 de dezembro, de ataque cardíaco no hospital Whittington, ao norte de Londres, com apenas 38 anos de idade, no auge da carreira. Barry Oakley, também foi outro lendário da música que faleceu jovem demais. Nascido em Chicago em 4 de abril de 1948 e faleceu em Macon, Carolina do Norte, em 11 de novembro de 1972. Foi baixista e um dos membros fundadores da The Allman Brothers Band. Em 11 de novembro de 1972, Oakley se envolveu em um acidente de motocicleta em Macon, Geórgia, colidindo com um ônibus a 3 quadras do local onde Duane Allman, parceiro de banda, também havia falecido um ano antes, em 1971. Oakley recusou o tratamento, voltou para casa e 3 horas depois foi hospitalizado, parecendo vítima de um traumatismo craniano e hemorragia interna. Um lendário da música. Que coincidência, não é? Odual Viana, nascido em São Paulo em 27 de fevereiro de 1892 e faleceu no Rio de Janeiro em 30 de maio de 1972. Foi autor, diretor, produtor e roteirista de teatro e cinema. Ele também era pai do Vianinha, dramaturgo e ator de bastante sucesso, que nós já homenageamos aqui no nosso canal. Ele faleceu no ano de 1974. O seu filme Bonequinha de Seda fez um grande sucesso. Escreveu várias radionovelas que ficaram famosas, ganharam versões até na televisão. Ele faleceu no dia 30 de maio de 1972, aos 82 anos de idade. George Sanders, nascido em São Petersburgo, na Rússia, em 3 de julho de 1906 e faleceu em Barcelona, na Espanha, em 25 de abril de 1972. Ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante pelo papel no filme A Malvada, de 1950, ao lado de Bette Davis, uma das grandes atrizes. Trabalhou também em Rebeca, Sansão e Dalila, Salomão e a Rainha de Sabá, entre outros. Ele também trabalhou no seriado Batman, fazendo o Senhor Gelo em um episódio. Infelizmente, ele tirou sua vida em um hotel de praia na Espanha e deixou 2 cartas. E uma das frases que foram destacadas foram: querido mundo, já vivi bastante, seria um absurdo continuar. Deixo-vos com vossas brigas idiotas. Ele tinha 65 anos de idade. Rory Storm, nascido em Liverpool, na Inglaterra, Reino Unido, em 7 de janeiro de 1938 e faleceu em Liverpool em 28 de setembro de 1972. Mais conhecido como um músico vocalista da banda Storm, os Hurricanes, os Furacões, uma banda de Liverpool contemporânea dos Beatles na década de 50. E Ringo Starr foi baterista dos Hurricanes antes de ir para os Beatles. Ele faleceu jovem demais, com apenas 34 anos de idade, com suspeita de over. O lendário da música Rory Storm, da banda Hurricanes. Vamos agora relembrar dos jogadores de futebol que faleceram no ano de 1972. São apenas 7. Fique até o final para você receber seu alô. Ari Ercílio Barbosa, ou simplesmente Ari, nascido em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, em 18 de agosto de 1941. Faleceu no Rio de Janeiro em 18 de novembro de 1972. Um jogador que atuou como zagueiro e lateral direito. Começou no Internacional, jogou pelo Corinthians, jogou pelo Floriano, no estado do Rio Grande do Sul, Grêmio, Fluminense, e defendeu a seleção brasileira em 2 ocasiões em 1966. Ele faleceu afogado enquanto pescava perto do viaduto do Rei Alberto, na Gruta da Empresa do Rio de Janeiro. Apenas 31 anos de idade, jovem demais. Armandinho, Armando dos Santos, conhecido como Armandinho, nasceu em São Carlos, no interior do estado de São Paulo, em 7 de maio de 1907. E faleceu em São Paulo em 26 de maio de 1972. Ele atuava como atacante. Ele atuou no Paulista, de apenas algumas.
Ponte Preta, Palestra Itália, São Paulo, Botafogo, Bahia, Portuguesa, Santos e Comercial. Defendeu a seleção brasileira de 1934 em 2 ocasiões. Ele faleceu no dia 26 de maio de 1972, aos 65 anos de idade, sem mais informações. O treinador Lula, Luiz Afonso Pérez, conhecido como Lula, nascido em Santos em 22 de fevereiro de 1922, faleceu em São Paulo em 15 de junho de 1972. Famoso pelo seu trabalho no Santos Futebol Clube entre 54 e 1966. Ele tinha a sensibilidade de conhecer um craque. Ele comandou a equipe em 949 jogos, um recorde até hoje. Ele deixou o clube Santos após supostamente um desentendimento com Pelé. Boato esse nunca confirmado. Ele foi o responsável por grandes craques, próprio Pelé, Coutinho, Pepe, Clodoaldo, Del Vecchio, Pagão, entre outros. Ele faleceu jovem ainda, aos 50 anos de idade, em 15 de junho de 1972, depois de complicações da decorrência de um transplante de rim no Hospital das Clínicas. Grande treinador Lula. Sátiro Taboia, nascido em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, em 19 de novembro de 1900, faleceu em Belo Horizonte em 26 de julho de 1972. Atuou como atacante, jogou no 7 de setembro de Minas Gerais, América Mineiro e também jogou pelo Cruzeiro. Faleceu em 26 de julho de 1972, vítima de um infarto. E ele, suas filhas e sua viúva afirmaram que ele pediu para ser sepultado com a bandeira do América, clube que amou por toda a vida. Olha que bela homenagem. Tinha 71 anos de idade. Lagarto, jogador, não tem foto, apenas essa foto aqui misturada, mas vamos colocá-la, né? Foi a única foto que a gente encontrou. Severino Franco da Silva, nascido em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 17 de junho de 1898, faleceu em Porto Alegre em 5 de março de 1972. Atuou como atacante, jogou no Grêmio e no Fluminense e também na seleção brasileira de 22 a 1925, em 4 oportunidades. Ele foi o primeiro treinador do Tesourinha, lenda do Vasco da Gama. Faleceu em 5 de março de 1972, aos 73 anos de idade. Tupã Hernani dos Santos, nascido em Porto Alegre em 16 de outubro de 1906, faleceu em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, em 24 de agosto de 1972. Ele jogou pelo Internacional, Santos, Cruzeiro, Bagé, Brasil de Pelotas e encerrou no Bagé. Ele foi pai do grande jogador Tupanzinho, também já homenageado aqui. Faleceu em 24 de agosto de 1972, aos 65 anos de idade. Vicente Lomando Hall, para encerrar as homenagens de hoje, conhecido como Vicente Hall, nascido em Porto Alegre em 4 de abril de 1908 e faleceu em setembro de 1973. Foi esportista e carnavalesco brasileiro. Ele foi Rei Momo, impressionante. Ele era bem carismático, né? Em 1947, Vicente Hall criou o bloco carnavalesco Tira o Dedo do Pudim, grande sucesso do Carnaval de Porto Alegre. Se tornou Rei Momo. Em 57, ele também, em uma festa promovida pela Prefeitura de Porto Alegre, ele desceu de helicóptero no meio do Parque da Redenção, fantasiado de Papai Noel. A partir daí passou também a ser Papai Noel oficial da cidade. Um lendário. Ele faleceu em setembro de 1973, lendário do futebol. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de relembrar os famosos que faleceram no ano de 1972. Você que assistiu o ano de 1973, é um alô super especial para você. A minha querida amiga Lucileide Cândido, o José Alfredo, o Nailson, o Marcelo, lá de Guarujá, São Paulo, o Celso Silva, de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, obrigado aí pelo carinho, o José Carlos, Neide Figueiredo, o Mendes, do canal Mendes e Simone, esse casal maravilhoso, obrigado, Cleidmar Robson, de Vista Alegre, Minas Gerais, o Jean Felipe Tuber, Rosinaldo Cunha, nosso parceiro Bruno Madeira, Eli Ferreira, de Pouso Alegre, Minas Gerais, William César Vituriano, o Antônio Silva, lá de Felixlândia, o Antônio de Matos, de Jacareí, São Paulo, o José Gomes Vilar, de Ribeirão Preto, São Paulo, o Álvaro Freire, de Salvador, na Bahia, sempre com a gente, Maria do Socorro, Carlos Henrique, Maria Barros, sempre com a sua lista, Alexandre Lopes, lá do Rio Grande do Sul, Jorge Tatsuta, lá do Japão, um abraço, Meire Lazier, que também não perde o seu vídeo, o Cacau 809 e a Cláudia do canal CR, lá de São Paulo, muito obrigado pelo carinho. Então esse foi o vídeo de hoje e espero vocês no ano de 1971.